A paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Resolvi vir aqui gravar um vídeo. Tava vendo esses dias, né? Um pregador, um coach, mas enfim, era numa igreja cristã. E ele falava, né? Porque eu não gosto de pobre. E aí, claro, tem os cortes para fazer aquele drama, não sei a pregação inteira. E aí ele fala, Jesus, ele não dava esmolas, ele mudava a mentalidade. E é nessa fala que eu quero falar com vocês, tá? Que Jesus não dava esmola, Jesus mudava a mentalidade. E, gente, eu vou falar o que eu entendo, tá? O mestre que eu sirvo, ele sim, ele dava esmolas. E ele não mudava a mentalidade. Ele ajudava para que a própria pessoa, eu acredito, mudasse essa mentalidade. Por quê? Porque Deus, para operar milagre, ele precisa do quê? De fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Jesus sempre falava quando ele operava um milagre? Vai, a tua fé te salvou. E quando a pessoa ia buscar Jesus, ela não ia para mudar a mentalidade. Ela já estava com a mentalidade mudada. Eu acredito que quem não entendia quem era Jesus, estava nem aí para quem era Jesus. E ainda ficava falando assim, nossa, que cara chato, fazendo tumulto aqui na cidade. Então, gente, Deus não muda a mentalidade de ninguém. Ele pode, mas ele dá recursos para o qual que talvez seria, não é esmola não, tá? Porque Jesus realmente não dá esmola. Quem dá esmola somos nós, né? Que não temos essa capacidade infinita de dar na medida que Deus dá. Deus dava dignidade para essas pessoas. Deus dava palavra, ensinamento, amor, alimento em fartura. Quando ele multiplica os pães, sobrava, né? Dava para guardar até para depois. Então, assim, ele era abundante, ele dava dignidade às pessoas. O nosso Jesus dá dignidade às pessoas. Ele restaura vidas. E a partir do momento que essa pessoa se sente digna, ela começa a sonhar. Porque diante da dor, né, diante do sofrimento, da busca pela vida, né, para sobreviver, você não consegue sonhar. Dificilmente você tem tempo para sonhar. Quando eu li o livro de Viktor Frankl, é claro, ele já era um homem culto e com uma mentalidade diferente, né? Já trabalhada. Ele era um psiquiatra quando ele foi para os campos de concentração. E ele fala que às vezes ali ele só pensava em sobreviver, era a sobrevivência básica. É o mínimo, né? Contudo, ele tentava, mesmo naquele sofrimento, 10, 20 minutos, sonhar, né? Profetizar sobre a vida dele. Mas ele já tinha mentalidade, porém ele falava era muito difícil. Por quê? Porque você está tentando sobreviver. Então o nosso Jesus, gente, ele não dá esmola mesmo, né? Ele dá abundantemente as coisas para os seus filhos. Ele restaura a dignidade, ele é amor, né? E ele não muda a mentalidade, mas ele te dá recursos ao qual você, né, vai reconhecer e vai estar pronto, e você vai destravar a sua mentalidade para buscá-lo. Então, se um dia você for dar algo para alguém, dê dignidade, dê abundantemente, para que ela possa mudar. E por que eu fiquei pensando isso? Hoje eu vi muitas pessoas, está muito frio, e eu vi muitas pessoas em situação de rua, dormindo ali, sabe, no relento. E será que eles não sonham em ter um cantinho? Né? Às vezes o trabalho do Centro Pop é de tentar trazer essa dignidade. Muitas vezes eles não querem, porque eles ainda não entendem o que é bom. Então é preciso estar oferecendo aos poucos, mostrando, dando lugares de dignidade para que isso possa ser restaurado. Então vamos pensar sobre isso, né? Porque Jesus, ele pode, mas ele não força, ele é cavalheiro, né? Ele não vai chutando o pé na porta falando, você vai mudar sua mentalidade, porque você é burro, você é pobre porque você não quer nada da vida. Jamais, gente. Jesus é lindo, Jesus é gentil. Ele vai trazendo ali, ó, peixe, pão, palavra, um sorriso. Ele vai trazendo a dignidade dia após dia. Ele vai trazendo os milagres, você vai vendo os milagres, e aí você vai falando, poxa, eu quero isso, o que eu preciso?
fé, né? E é assim que o nosso Deus trabalha. Então ajude as pessoas em dignidade, fortaleça-as, não julgue, né? Para não ser julgado, compreenda, ame, porque Ele é amor, tá bom? Fica aí essa reflexão. Espero que vocês estejam amando como Jesus amou, que não estejam nessa vibe coach, né? Nessa vibe hipócrita, porque muitas vezes a maioria dessas pessoas só está apenas tentando sobreviver. Ela não sabe o que é mentalidade, ela não sabe o que é dignidade, às vezes ela nunca nem provou disso, né? Às vezes a mente dela tá uma bagunça tão grande que precisa de acessar muitas camadas, cavar muitas camadas ali para trazer essa pessoa novamente à vida. Então vamos amar como nosso Jesus amou, vamos entregar abundantemente e vamos ser luz nesse mundo, menos julgamento e mais amor, tá bom? Deus abençoe sua vida e que você venha a ser a luz que essas pessoas precisam.